Conhecimento e História. Estreia dia 21 de janeiro de 2025, A Hora Empresarial. Um programa de entrevistas com dicas empreendedoras. Uma realização da ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento em parceria com a Estéreo Vale Digital. Ao vivo, todas as terças às 7h30 da manhã. A apresentação, Eduardo Sperbi. Você está buscando crescimento para o seu negócio? Quer fazer parte de uma comunidade empreendedora vibrante e conectada? Então a CI Panambi é o seu lugar. Na Associação Comercial e Industrial de Panambi, valorizamos seu empreendimento. Junte-se a nós e tenha acesso a networking, eventos exclusivos, capacitações, acesso ao SCPC, o mais completo birô de crédito da América Latina, locações de salas e oportunidades únicas para expandir a sua empresa. Faça parte de uma rede de negócios próspera. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 3375-9350. ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento. Atenção você, microempreendedor, produtor rural, CNPJ e frotista. A Auto Panambi preparou condições imperdíveis para você. Agora, com os mesmos descontos da Expo Direto. Polo Robuste com até 12,5% de desconto. Taos Highline com até 16% de desconto. Saber Robuste CS com até 19% de desconto. Amarok Comfortline com até 21% de desconto. E muito mais. Não perca essa oportunidade exclusiva de garantir seu veículo 0 km com condições especiais. Venha para Auto Panambi e aproveite. Auto Panambi, sua nova Volkswagen está aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida. Bom dia para você que está nos ouvindo. Hoje, dia 11 de março de 2025, eu sou o Eduardo Sperbi e falamos aqui diretamente da Rádio Estéreo Vale Digital, na rua Barão do Rio Branco 810, no centro de Panambi, no Rio Grande do Sul. Está entrando no ar o programa A Hora Empresarial, uma parceria da Rádio Estéreo Vale com a ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento. E vai ao ar toda terça, às 7h30 da manhã, e também conta com a transmissão pelo YouTube e plataformas digitais da rádio. A escolha das empresas associadas é por ordem alfabética. E o objetivo deste programa é entrevistar empresários de nossa cidade e região, com a finalidade de levar até você histórias e dicas empreendedoras. Em nosso 8º programa, contamos com a presença do senhor Marlon Tinerman, proprietário da IAWay Brasil Comércio de Máquinas Limitada, fundada em dezembro de 2018. O senhor Marlon, por gentileza, o senhor pode se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo? Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes. Sou morador de Panambi já há muitos anos, já há mais de 30 anos, e natural de Erval Seco. E hoje tenho uma empresa aqui em Panambi, com sede em Panambi, a IAWay Brasil, e nós temos também um escritório e uma empresa em São Paulo. Então, com a IAWay Brasil, a gente atende o Brasil todo, atendendo as necessidades e as demandas em máquinas industriais para nossos clientes. Qual o segmento da atuação do seu negócio para aquelas pessoas que não conhecem ainda? Isso, a IAWay é uma empresa formada no segmento de máquinas metalmecânicas, para produção, principalmente de máquinas para produção de chapas. Então, a definição de Panambi como sede da IAWay está pelo volume e pelo volume de indústrias do mercado interno. Nós hoje, em Panambi nós temos hoje 30 equipamentos já instalados. Panambi, então, representa um bom número. E a gente acaba atendendo aqui com máquinas destinadas para o ramo metal mecânico, principalmente laser, dobradeiras, prensas, puncionadeiras. Aí nós temos sistemas de desbobinagem, soldas. Então, uma linha bem ampla de equipamentos que estão aqui para suprir as necessidades e as demandas dos clientes, né? Nesse processo. E conta para nós, onde surgiu a ideia de empreender? Você já é um empreendedor desde então, digamos, da sua juventude, lá 18 anos? Ou como é que foi a sua trajetória até chegar aquele momento que o senhor parou e disse assim, agora é minha vez?
É claro que não, né? Não é desde o princípio. A gente não é instruído, não é formado muitas vezes para isso, né? A gente começa como um funcionário e depois vai vendo necessidades e demandas e processos que você consegue ser mais ativo, e aí você acaba entrando para o empreendedorismo, né? Eu, no início da minha jornada profissional, era funcionário da Saur por 6 anos. Levo boas recordações, boa fase de crescimento profissional na empresa Saur, até o ano de 90, foi na época de 97 que eu entrei lá. E aí se estendeu na fase, principalmente na fase técnica, né? Então tem um início voltado pela parte de assistência técnica, instalação, assistência técnica de máquinas e equipamentos CNC, principalmente máquinas laser. E essa história e essa demanda, a necessidade do mercado que me fez voltar ou iniciar no empreendedorismo em cima de uma demanda do mercado existente. Certo, muito legal. E de 2018 para cá, quais foram as suas dificuldades iniciais? Quais foram os seus maiores desafios quando o senhor abriu o estabelecimento comercial? É uma boa referência, né, seu Eduardo? Quando a gente fala de 2018, nós tivemos nesta fase a pandemia, né? Então, realmente foi uma marca para nós, a pandemia, e nos fez aprender a trabalhar nesse período, e a Yaway realmente teve um crescimento importante nesse período, justamente por algumas decisões gerenciais aí que a gente teve, que mesmo durante a pandemia nos fez ter bons números de crescimento. Então foi bem importante para nós. O início da Yaway também, alguns momentos bem estratégicos importantes, justamente porque o Brasil até então não conhecia os nossos produtos, os nossos equipamentos, porque nós representamos diretamente um fabricante chinês de máquinas, que é a Yaway. A Yaway é um fabricante chinês de máquina que fica na cidade de Yangzhou, uma empresa com 500 mil metros quadrados de fábrica, que é a líder mundial hoje em máquinas para processamento de chapas na China, né? Então, uma empresa muito grande e com um potencial muito grande, com um volume de máquinas e um perfil de equipamentos com qualidade. E até então praticamente desconhecido no mercado interno, né? Então o desafio para nós foi gerar ao cliente uma confiança no equipamento. Primeiro, por ser um equipamento de fora, por não conhecer o equipamento, e normalmente o investimento nesses equipamentos são investimentos de alto valor. E que representam um percentual grande de investimento para a empresa. Normalmente, em muitos casos, são o maior investimento da empresa. E aí a empresa precisa estar tranquila com esse investimento. Isso foi possível através de viagem para lá, para a fábrica. Então, foi importante. Eu tive uma viagem para a China em 2018, com alguns empresários locais aqui da cidade. E lá eu visitei várias fábricas de máquinas, né? Visitei várias fábricas lá, e através de um amigo meu, amigo e sócio hoje, Marcelo Ferreira, que a gente já se conhece há muitos anos, já mais de 20 anos, e aí ele esteve lá e me convidou a conhecer a fábrica, que até então eu não conhecia. Eu levei alguns empresários aqui da cidade também junto com nós, e aí realmente surpreendeu o que a gente viu lá, pelo potencial do local. E pelo que tinha a oferecer. E eu, como técnico, avaliando a forma construtiva dos equipamentos, realmente me surpreendeu, e aí eu entendi o que eu tinha em mãos lá, o potencial que eu tinha em mãos. E teve empresários aqui locais que inclusive me falavam, pela confiança e pela amizade que a gente tinha: Marlon, eu vou pro lado que se for também, né? Quanto ao equipamento, eu estava lá também para auxiliar nessa avaliação de equipamentos para investimentos, né? E hoje são realmente, além de amigos, são clientes com várias máquinas nossas instaladas, né? E assim que se iniciou. Mas neste início a gente colocou 2 máquinas aqui em Panambi, foram na Metal Bauer e na Carpan. Porém, ainda era pouco para um mercado que a gente pretendia alcançar, que era o Brasil todo, né? E neste momento muitas empresas vinham a Panambi para conhecer nossas máquinas, porém não tinham a mesma confiança ainda. E aí nós, nos primeiros meses de empresa, a gente levou alguns empresários de nível Brasil para a fábrica, né? Para conhecer as máquinas lá. E em 2019 nós levamos uma comitiva de 11 empresários para lá,
para conhecer os equipamentos, e aí foi surpreendente, porque eram empresários que até então não tinham essa expectativa de mudar de equipamentos, mudar de marca, e a aceitação foi fantástica, e todos adquiriram equipamentos nossos, inclusive hoje já tem mais de um, tem vários equipamentos. Então realmente eu considero esse um ponto estratégico, um ponto fundamental para o crescimento da empresa, uma decisão dessa que naquele momento foi bem delicada, um investimento muito alto para a empresa que estava começando, mas foi um fator decisivo para isso, para gerar nos clientes essa tranquilidade de investimento no equipamento desse. Certo. Mandar um abraço aqui para Marli Tinerman. Opa, muito bem, Marli. Bom dia, parente. Valeu, obrigado. Jorge Bal também mandando um abraço aqui. Um grande profissional, Marlon. Um grande abraço. E o Márcio Ervino Lilic. Muito bem, Márcio, também. Estão aqui conosco, acompanhando. Então, foi dezembro de 2018, né? 2019 ainda foi um momento de poder trabalhar com tranquilidade. E como o senhor falou, e hoje, exatamente no dia de hoje, nós estamos completando 5 anos do dia que foi decretada a pandemia no Brasil. No dia de hoje. Então, eu lembro também muito bem, porque eu estava chegando aqui em Panambi. Eu cheguei em fevereiro e em março estourou a pandemia. Então, erros e aprendizados aqui, que é um outro tópico. Como falar de erros e aprendizados em meio a uma pandemia, né? Isso. O que se dizia na época? Eu pelo menos falava que, como não há uma base histórica, não há certo ou errado. A gente trabalhou de olho fechado, vamos dizer assim. Numa eventual que não ocorra, né? Mas numa eventual nova pandemia, a gente já vai ter uma experiência, digamos, de como lidar com ela. Mas, à época, era tudo novidade, né? Mas ainda assim, pegando 2019 como um mar tranquilo, vamos dizer, comparando com a pandemia apenas, né? Porque mar tranquilo no Brasil não tem. Quais foram os seus principais erros, assim, que o senhor cometeu no início, assim, do empreendimento? E teve alguém ou algum recurso que lhe ajudou a superar essa dificuldade? Porque existe a gestão. O senhor tinha um sócio, né? Que o senhor falou. Tenho. Tem ainda. Isso. Eu digo tinha na época. Uhum. E o bom de ter um sócio é que tu tem alguém com quem compartilhar, né? Uhum. Aqui nesta 8ª edição a gente já entrevistou pessoas que não tinham ninguém para compartilhar. Uhum. Era eu, né? Mas ainda assim, o senhor recorreu a alguém, algum especialista, algum técnico, algum mentor, ou até mesmo se inspirou em alguém na família? Ou foi o senhor e o seu sócio que... Isso, o Marcelo Ferreira, meu sócio, deve estar assistindo aí. A gente tem uma amizade realmente muito grande e eu devo todo o crescimento da empresa, esse trabalho em conjunto que a gente tem aí. Fantástico esse crescimento e isso é bem, bem importante, eu acho que para a empresa eu considero 2 pessoas de referência na empresa que influenciaram bastante, tá? Na época da pandemia, a gente teve um momento de ajuste e de aprender a trabalhar com assistência técnica e com vendas, porque como a gente não podia sair de casa, né? Não podia chegar nos clientes. Como que tu vai fazer uma assistência técnica se as portas dos clientes estão fechadas? Faz exame de Covid, faz prévio para o técnico chegar lá. Mas ele está com equipamento lá dentro. Ele está com equipamento produzindo e a produção precisava continuar. Precisa andar, não pode parar. E aí a gente teve que aprender a trabalhar com isso. Aqui em Panambi a gente tinha acesso. Ainda tinha acesso e ainda se dava um jeito, né? De prestar uma assistência técnica. Mas sim nas outras cidades, onde você muitas vezes não conseguia um hotel, né? Tinha dificuldade, hotel, restaurante, viagens. E aí a gente aprendeu. E isso a gente leva até hoje na Yaway, a forma de assistência técnica. A gente ajustou a assistência técnica com algumas ferramentas para, em muitos casos, poder prestar uma assistência técnica de forma remota. Eu digo que a gente desenvolveu a nosso pós-venda na época da pandemia, utilizando ferramentas de acesso remoto, ferramentas de imagem, que eu consigo hoje, a gente tem um número aí de aproximadamente 60% das paradas de equipamento, a gente repara com uma assistência remota. E isso acaba tendo uma velocidade maior de atendimento para o cliente e um custo maior para ambos, né? Então, para mim, o marco que ficou neste período foi realmente esse desenvolver da assistência técnica. Legal. Os decretos, né?
Os decretos. Havia o decreto federal, mas também tinha o estadual. Então, também de um estado para outro mudava e de um município para outro também mudava muitas vezes. E de semana para semana, né? Semana para semana. Aí tinha as bandeiras e tudo isso, né? Bom, superamos. Isso, foi. E qual foi em que momento ocorreu os primeiros resultados que o senhor viu assim, estou no caminho certo? Eu acho que aí, a partir do momento que a gente iniciou a empresa, as referências que desenvolveram a empresa foram nas pessoas, tá? As pessoas que agregaram a empresa e até hoje vem surgindo na Yaway é que vem se somando e vem tornando essa empresa do tamanho que ela é hoje. As pessoas, eu devo muito mérito a isso, as pessoas, eu reconheço muito isso, sempre tenho um reconhecimento especial. As pessoas fazem uma grande diferença e elas nos ajudaram a desenvolver a empresa nesse período. Nós tivemos um marco bem importante depois em 2020, que foi a abertura na parte comercial da empresa, quando a gente agregou representantes comerciais. E aí realmente chegaram representantes comerciais, amigos meus também, então isso é importante, a vida profissional como um todo, né? A história da vida profissional, porque você leva amizades que você, em algum momento, você vai voltar a ter contato e vão fazer diferença no seu futuro. Então, realmente eram amigos meus de outro trabalho que eu tinha, de outra empresa, que se somaram ao grupo e que realmente influenciaram bastante, porque como tanto eu quanto o Marcelo Ferreira, nós viemos do berço técnico de assistência, de pós-venda, de reparo de equipamento, de chão de fábrica mesmo, a gente teve que aprender esse lado comercial, né? E o lado comercial é muito de presença, de contato, de estar com o cliente, de entender o cliente, e eu coloco como uma referência importante para a empresa esse adendo da área comercial, né? Hoje se expande para o Brasil todo, né? Mas no momento os primeiros que chegaram foram do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. 3 pessoas que estão até hoje com nós, que realmente influenciaram bastante no comercial da empresa. E falando de comercial, estamos falando de pessoas, né? Como foi formar a equipe no início? E quais são, assim, após a formação que hoje o senhor me comentou, aproximadamente 20 funcionários, é isso? 20 aqui em Panambi, né? No total da empresa hoje 20 em Panambi, mais a filial. Umas 50 pessoas hoje, diretas e indiretas da Yaway. Que qualidades vocês enxergam e é requisito para poder trabalhar com vocês? Qual é a qualidade que o funcionário... Principal qualidade. Boa. Como eu falei já da valorização pessoal, essa inicia na contratação, né? Contratação, tanto eu quanto o Marcelo, nós tínhamos 2 empresas, né, antes. Eu tinha uma empresa local aqui de assistência técnica e reparo de equipamentos de máquinas laser, que era a Pampa Máquinas. E o Marcelo tinha a Master Máquinas lá em São Paulo. Então nós tínhamos segmentos semelhantes de reparo e de assistência técnica de máquinas. Então precisavam mais ou menos dos mesmos... Isso, eu já tinha um funcionário que era da época, o Hernani, que trabalhava comigo, e ele tinha lá o Neilton. Então esses são os funcionários iniciais do processo. Depois eles se somaram e acabou com o início com eles, surgindo a Yaway. Então foram nossos primeiros funcionários que estão até hoje. A gente tem um bom respeito com esses profissionais aí que iniciaram com nós. Mas a contratação de funcionários ou a somar funcionários ou pessoas à equipe é um desafio. É um desafio diário. Não pela dificuldade de se conseguir, mas por entender o mercado, entender as pessoas e os potenciais das pessoas. Eu acho que o profissional hoje, o empresário, o desafio é saber tirar o máximo de cada pessoa e entender os diferenciais que tem, as diferenças que tem. Você não pode exigir a mesma coisa de pessoas diferentes. Elas têm seus potenciais diferentes e esse é o desafio que a gente tem diário, saber extrair de cada pessoa o seu. Eu estou hoje, posso dizer com muito orgulho, posso falar que tenho orgulho da nossa equipe, que é a equipe que a Yaway formou hoje no Brasil. Tenho orgulho de cada pessoa que está nesse grupo, e cada pessoa, se está nos olhando aqui, saiba que você é importante para a nossa empresa e está somando muito para nós aí. Certo, que legal. Aprendizado constante, né? Sim, e isso também tem que partir um pouco do funcionário. Mas o senhor falou bem assim, pegam 2 pessoas, irmãos gêmeos, estudaram na mesma universidade, o mesmo curso, e vão sentar na mesma empresa, eles vão ter atitudes diferentes. Isso. Porque ninguém é igual, né? Cada um vai agir de uma maneira e vai construir a sua carreira de maneira diferente, né? Sim.
E antes da gente ir para o nosso primeiro bloco de intervalo, o senhor poderia comentar um pouco das feiras que o senhor disse que vai participar? Isto, bem importante. A Huawei Brasil, como estamos hoje espalhados no Brasil todo, e nós estamos em algumas feiras, tá? Presentes. E bem importante isso aí, a gente tem um grande investimento em feiras. Deixa eu ver. O ano passado eu tive a oportunidade de visitá-lo na Mercopar. Isto. Fiquei, olha, encantado, ainda mais quando a gente olha uma empresa que é da nossa cidade. Mercopar é nosso maior investimento, tá? Porque a gente se sente em casa na Mercopar. Então, realmente, a nossa referência à Feira Mercopar. Todos que tiverem a oportunidade de ir na Mercopar, nos visitem lá. Tenho certeza que você será bem recebido. E aí você vai realmente conhecer um pouco do que a gente está falando aqui. Tanto de equipamentos, de componentes que a gente tem montado e tecnologias que tem lá. Uma coisa é falar, outra coisa é estar lá, presenciar aquilo. Porque a gente trata com muito carinho uma feira. E principalmente as pessoas que nos visitam lá, a gente toma cuidado. Eu sempre falo que cada minuto de feira é muito importante. Então, assim, eu sei dos amigos que estão hoje na Expo Direto, né? Quão importante é estar numa feira. Os investimentos realmente são muito altos, mas é o cuidado de atender bem o cliente e estar lá, né? E aí, nesse sentido, é importante para nós essa divulgação dessas feiras também. Também porque vai desde o volume do investimento e também da expectativa de receber pessoas lá e clientes. Todos que querem que conhecer um pouco mais dos nossos equipamentos e da nossa empresa, nos visitem. Nós estaremos na Expomaf em São Paulo, de 6 a 10 de maio. Essa realmente será a nossa maior feira Expomaf. Nesse ano teremos grandes investimentos nessa feira Expomaf. Nós teremos também em julho, a Intermac de Joinville, de 15 a 18 de julho, em Joinville. Joinville, o pessoal comenta que é a capital de Santa Catarina. É isto, é lá. Pelo tamanho. Principalmente quanto à indústria, né? É muito forte lá, muito pujante. E aí, logo depois, na sequência, nós teremos em agosto a Induspar em Curitiba, de 5 a 8 de agosto, Induspar em Curitiba. Curitiba, nos visitem lá. E aí, nós teremos também a Mercopar em Caxias, então nossa referência em outubro, que é de 14 a 17 de outubro. Isto. Certo. A Mercopar eu posso falar que eu visitei, né? E não é porque o senhor está aqui, mas foi muito bacana, fui muito bem recebido e impactante. E por mais que a gente fale da pandemia, que a pandemia foi um momento que a tecnologia... Tudo isso que eu estou falando aconteceu realmente, né? A tecnologia ela avançou muito, os hábitos mudaram, mas o olho no olho, ele permanece e permanecerá, né? Isso. Nada como uma feira, a gente chegar, se cumprimentar, tomar um café e conversar e, mais importante, fechar bons negócios. Então vamos agora para o nosso primeiro bloco de comerciais e voltamos em seguida com o senhor Marlon Tinneman. Clínica Tio Patinhas Pet Shop, bem no centro de Panambi, onde seu pet tem o melhor em alimentação, brinquedos e acessórios. Tudo voltado para o bem-estar do seu pet. Médico veterinário que dará o suporte clínico, além de uma estrutura de banho e tosa, pátio de recreação, hotel para cães e gatos. Matrículas abertas para a creche, agora em fevereiro. Lugar para o seu pet se divertir e socializar. Clínica Tio Patinhas Pet Shop, lugar de pet feliz. Somac Máquinas e Equipamentos Limitada, uma empresa pronta para lhe atender no mercado de máquinas pesadas, escavadeiras, carregadeiras, mini escavadeiras. O melhor custo-benefício, qualidade garantida e o melhor preço que cabe no seu bolso. Acesse www.somac.com.br. A empresa Beck Carlson atua no ramo de autopeças há mais de 7 anos. Somos credenciados junto ao Detran. Trabalhamos com peças usadas para veículos automotores de diversas marcas e modelos. Estamos localizados no Distrito Industrial de Panambi. Atendemos pelo telefone 55997094361.
Você está buscando crescimento para o seu negócio? Quer fazer parte de uma comunidade empreendedora vibrante e conectada? Então a ACI Panambi é o seu lugar. Na Associação Comercial e Industrial de Panambi, valorizamos seu empreendimento. Junte-se a nós e tenha acesso a networking, eventos exclusivos, capacitações, acesso ao SCPC, o mais completo birô de crédito da América Latina, locações de salas e oportunidades únicas para expandir a sua empresa. Faça parte de uma rede de negócios próspera. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 3375-9350. ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento. Atenção você microempreendedor, produtor rural, CNPJ e frotista. A Auto Panambi preparou condições imperdíveis para você. Agora com os mesmos descontos da Expo Direto. Polo Robuste com até 12,5% de desconto. Taos Highline com até 16% de desconto. Saber Robuste CS com até 19% de desconto. Amarok Comfortline com até 21% de desconto. E muito mais. Não perca essa oportunidade exclusiva de garantir seu veículo 0 km com condições especiais. Venha para Auto Panambi e aproveite. Auto Panambi, sua nova Volkswagen está aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida. Voltando então para o nosso segundo bloco da Hora Empresarial, a 8ª edição, nesta terça-feira, dia 11 de março de 2025. Bom dia para você que está nos assistindo e ouvindo ao vivo e também para aquelas pessoas que vão assistir depois. Numa tarde, numa noite, num sábado, num domingo ou no feriado. Porque o bom do programa é que ele fica gravado e você pode ouvir no horário que julgar mais adequado. E o propósito, um dos propósitos do programa é levar até a pessoa que está nos ouvindo e nos assistindo dicas de empreendimento, de como empreender, experiências, né? Então, nesse sentido, assim, que conselho o senhor poderia dar para quem está começando a empreender? Quem está pensando ou aquela pessoa que começou faz pouco, assim? Que eu comentava no bloco anterior, que é a gestão solitária, né? A pessoa não tem a quem recorrer. O senhor teria alguma dica, assim, da sua experiência profissional? Claro, bem importante. Eu acho que a gente vai aprendendo, né, do decorrer, como eu falei no início ali, a gente não aprende. Os colégios hoje acaba não sendo um assunto corriqueiro o empreendedorismo, né? Deveria, então, né? A gente não está pronto para isso, ninguém está pronto e é um desafio, né? Então sempre estamos aprendendo e se ajustando. O desafio está sempre no otimismo. Eu penso que hoje a gente vive num mundo de pessimismo, onde sempre se ressalta os problemas, se destacam os problemas, a parte podre da laranja, né? Eu tento sempre estar como referência de copo cheio, né? Olha a parte boa, olha a parte legal que está no teu copo, aposta em você, confia em você. É difícil hoje as pessoas se autoconfiar. Eu uso como referência quando eu vou às vezes entrevistar alguém como para funcionário, né? A pessoa mesmo, por muitas vezes, não confia nela mesma. E eu me pergunto, às vezes, se essa pessoa se autocontrataria. Às vezes a própria pessoa não se contrataria também. E assim vai do empreendedorismo, confiar em você. Se você realmente confia no que você está trabalhando, você confia no produto que você está vendendo, invista nisso aí. Invista. Eu uso como referência quem primeiro realmente comprou a empresa Yaway, o produto da empresa Yaway, foi eu e o Marcelo. Nós compramos isso como produto. Quem comprou a primeira máquina laser foi o Marlon. Por exemplo, ele tem que comprar, tem que entender. Sim, eu como empresário, eu compraria esse equipamento confiando no que ele tem para oferecer. Como eu vou levar essa tranquilidade do investimento para o meu cliente final se eu mesmo tenho dúvidas do meu produto? Se eu mesmo acabo mascarando alguma característica do meu produto? Então tem que ser muito transparente e confiar e otimismo. Eu penso que nós precisamos mais de otimismo hoje. Principalmente no empreendedorismo. E aquela pessoa que ainda não tem requisitos, ela pode buscar também uma qualificação, um treinamento, claro, né? Porque, na verdade, todos nós temos possibilidades. Isso. Então, resta saber onde estão os pontos fracos
Hoje é impressionante, né, Eduardo, porque o próprio celular hoje nos traz uma faculdade de informações, né? Você saber pesquisar, saber o local correto, ou ter discernimento nessas pesquisas, você pode ter um grande desenvolvimento através da tecnologia que está na sua mão, né? Como para um empreendedor, né? Para um crescimento. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Jair Damer, Rome e Alexandre e Nelma Tinemer. Olha a minha mãe aí. Olha. Um abraço. E quais foram as suas fontes de inspiração? Houve algum livro, algum curso, alguma pessoa que tenha sido uma inspiração para você? Certeza, Eduardo, certeza. Isso é bem importante, tá? Sou evangélico, né? Sou evangélico de Panambi, da Missão Evangélica, acho que muitos vão aí. E para mim a inspiração realmente vem da palavra, vem da fé. É bem importante essa fé, a fé no crescimento. E isso está voltado para o otimismo que eu falei antes. Também na fé de saber que você está fazendo certo, você entregou em oração também aquilo que está fazendo. Mesmo como um empresário, você tem que ter uma fé no trabalho que você está fazendo, naquilo que você está executando. É bem importante ter os dois pontos andando junto, tanto o teu empreendedorismo, a tua empresa, mas ter um momento de fé, de fé te acompanhando. Para mim isso é uma referência bem importante que me segue nos meus passos da minha empresa. O senhor tem alguma rotina que lhe apoia, lhe ajuda no seu desempenho, no dia a dia? Tem alguma dica? Tem pessoas que gostam de levantar bem cedo, caminhar, fazer uma academia, para poder dizer assim, eu vou com todo o gás para o meu trabalho. Já tem pessoas que preferem o final do dia, como eu, por exemplo, para poder fazer uma academia, só que o risco do final do dia é que às vezes tu acaba não indo, né? É um desafio, né? É um desafio, justamente, a gente fala que hoje o nosso inimigo é o tempo, né? Isso. É o tempo, o desafio é o tempo, apesar de que eu posso dar a real, assim, apesar de que eu tento criar uma rotina, hoje eu não tenho, é um desafio. A gente vive em função desse telefone nas nossas mãos aí e tentando, nessa expectativa de sempre tentando auxiliar os nossos clientes, funcionários e empresas, a gente fica voltado a isso, né? E nós temos uma característica no nosso trabalho da empresa da Yahweh, que é a questão do fuso horário. Porque nós trabalhamos com uma empresa do outro lado do mundo, né? Com contato quase que diário. E isso nos faz ajustar os nossos horários também. Em muitas vezes eu, em casa, com a minha família, acabo tendo que me separar deles lá durante a noite, a madrugada, para algum contato, algum e-mail, a gente usa muito o WeChat, né? Que é o WhatsApp deles lá. Para uma comunicação com eles, para tirar alguma dúvida, para que no outro dia a gente tenha essa informação para repassar para um cliente, valores de máquina, peça de reposição, alguma falha no equipamento que a gente precisa de ajuda. Então é uma forma de comunicação que tanto eu quanto nossos técnicos acabam usando e faz com que a gente tenha que se adaptar a esses horários, né? Então é um desafio que a gente tem, sim. Não tem uma rotina, não tem uma rotina padrão, gostaria de ter, mas é um fluxo diário variável. Que acaba sendo prejudicado, no bom sentido da palavra, pelo fuso horário. Sim, sim. O senhor gera a demanda, lá é noite. Isso. E quando veio o resultado, a resposta da demanda, aqui é noite, né? Isso. Estamos no momento, por exemplo, que agora está finalizando o dia lá, né? Finalizando o dia. Então a gente sempre tem amanhã, que ainda a gente consegue algumas horas de uma resposta lá, e aí depois a gente navega sozinho, vamos dizer assim. Isso. Segue com a empresa, claro que roda também, mas as informações correm mais durante a noite, entre as duas empresas. Perfeito. E quais são os desafios que o senhor enfrenta atualmente, considerando agora mercado financeiro, mercado político, sem entrar na seara de partidos? Eu falo da questão política. Nós estamos inseridos dentro da política. Sim, certeza. Desde que nascemos, a gente está dentro da polis, né? Então, que desafios o senhor enfrenta? Eu sei que no Brasil há uma dificuldade histórica econômica e tributária. Se a gente acorda, o que o senhor está falando de horários, né? A gente acorda com uma legislação e vai dormir com outra.
Todo dia tem uma mudança na legislação a nível federal, estadual, municipal. O desafio está justamente no crédito, né? Que nem falam que o dinheiro está caro, né? O dinheiro está caro, o crédito para investimentos, como eu mencionei que são investimentos normalmente altos, é esse crédito, né? A Yaway hoje se posiciona a nível Brasil, né? Então, uma característica interessante nesses desafios é que acaba tendo penetração de mercado em diferentes segmentos do ramo metal mecânico. Então, a gente hoje está presente em praticamente todos os segmentos que envolve o metal mecânico. E a gente começa a observar em determinados períodos do ano, ou dependendo da economia ou da política, segmentos que estão em alta. Segmentos que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, e aí a gente consegue passar essa informação para representantes locais e falar, meu amigo, vamos focar no ramo de caminhões, porque a gente está percebendo que está em alta. O ramo de ônibus, armazenagem de grãos. Então, isso acaba, informações de um estado para o outro, de segmentos que estão em alta, acaba gerando bons resultados também na venda, né? Certo. O senhor tocou no ponto importante que eu faço questão de falar agora. O senhor é associado da ACI, Associação Comercial e Industrial de Panambi, que agora em junho vai completar 89 anos. Opa! Ela é mais antiga que o próprio município. E um dos produtos e serviços, além daquele produto intangível que eu costumo dizer que é a representatividade, nós temos um birô de crédito, que é o SCPC Boa Vista, que foi adquirido aproximadamente, vai completar 2 anos, pela Equifax americana, que é o maior player, o maior birô de crédito americano, é o Equifax. E nós, então, temos este birô de crédito que ele é o maior da América Latina, porque ele consegue congregar desde o pequeno devedor até os grandes players, que são as financeiras, magazines e grandes indústrias. Então o senhor falou assim, crédito, né? Sim. Então nada melhor do que fazer uma consulta. Imagina, para quem vai envolver uma venda, dependendo do porte, do valor que está se falando, uma consulta completa, ela não é nada, é 0,000 do negócio que o senhor está movimentando. Isso. Né? E hoje, mais importante também, que a gente se encaminha por uma tendência, não que vai acabar o negativado ou positivo ou negativo, que é deve não deve. Hoje a gente trabalha muito no birô com a parte do crédito positivo. O que é isso? Eu posso não estar negativado, mas qual é a minha capacidade? Porque todo devedor de hoje, ontem foi um bom pagador. Hoje ele é devedor. E qual é a minha capacidade hoje? Estou na frente da sua loja, na sua empresa, fazendo um negócio. O senhor vai olhar no birô e vai ver o CPF do Eduardo, que vai dizer que o Eduardo tem um score que vai de 0 a 1000. Quanto mais próximo do 1000, menor a probabilidade dele se tornar inadimplente. E o cadastro positivo, ele faz esse estudo em cima do meu comportamento nos pagamentos e comprometimento. Então vamos supor, eu ganho 5.000, fui ali, financei um carro, financei uma casa, fiz um outro. Eu já estou com um comprometimento de 4.500. Então, veja bem, né? Então, hoje o birô ele consegue me dizer que o Eduardo tem... Neste exemplo, o meu score seria uns 200, 300. Agora, se ele vai ali ver que a minha capacidade está boa, eu pago em dia, não atraso as contas, etc., o meu score vai a 980, 1.000, que é o teto máximo. Então, me permita ter feito ótimo. Esse intervalo. E para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e também dependem do fornecedor, porque às vezes o teu negócio depende do fornecedor. Sim. O senhor trabalha com roupas, o senhor precisa do tecido. Aí vamos supor que a empresa é lá de Minas Gerais. Aí eu ouço muito isso em Panambi. Não, mas eu não preciso. Eu conheço meus clientes. Tudo bem, mas agora a Panambi está crescendo, então tá vindo pessoas de fora, assim como eu. Então, tu tem que olhar meu CPF, não é o Eduardo. Isso. Tu não conhece a minha história. Mas, e o fornecedor? Tem o de Minas lá, mas ele me fornece há 30 anos. Tudo bem, mas pode estar passando por alguma dificuldade. Então não é só olhar também o cliente. Olha aquela pessoa, aquela empresa que lhe fornece insumos para produzir o seu produto e entregar. Imagina tu já preparar uma venda e não ter a entrega do insumo para poder preparar o produto, né? Então,
essa é a importância do Birô, que eu queria fazer esse parênteses. Mas é bem importante, né? O crédito ou financeiro das empresas para tornar a economia, para manter o giro da economia. A gente percebe realmente isso. Um cliente até então que era correto nos seus pagamentos, ele às vezes começa a ter problemas quando é a soma das dívidas que ele tem, do que ele tem que pagar. E aí Exato. Torna um montante. Até quando dá no noticiário que mais de 80% da população gaúcha está endividada. Não é que estão devendo. Elas estão já no teto ali do que ganha e do que está devendo. Então até está pagando em dia, mas há um risco muito grande, como eu comentei, de dar um problema, né? E me conta uma coisa. Planos para o futuro. Quais são os planos, quais são os seus objetivos para os próximos anos? Sim, a gente sempre vem com novos planos, né? Novos planos de crescimento. E sim, estamos mesmo em crescimento, estamos ajustando e temos novas pretensões. Eu estarei indo junto com o Marcelo e mais alguns clientes, estaremos indo no final deste mês para a China, para uma convenção de vendas lá da Yaway. Nós fomos convocados para estar lá e é bem importante. Nós somos o maior importador de máquinas da Yaway a nível mundial. A Yaway Brasil é a empresa que mais importa equipamentos da Yaway fábrica, da empresa de nível mundo, tá? Superamos a Alemanha, que estava em segundo lugar, e são números bem importantes. Para isso nós fomos convocados para estar lá nessa convenção de vendas. Será um momento realmente bem importante para nós e destaque. E neste momento a gente estará lá também buscando novas tecnologias e novos equipamentos e novas parcerias, expandindo inclusive o segmento da própria empresa Yaway, provavelmente trazendo coisas diferentes para o mercado local. Importante. Que bacana. Como a gente estava falando de relacionamento, dá como ter esse relacionamento, essa credibilidade. E também conversávamos antes de entrar no ar sobre o potencial da China. O que eles vêm desenvolvendo é incrível, né? O crescimento do país, ou a tecnologia do país, né? Isto é um desafio que a gente enfrentou, principalmente no início da empresa, esse preconceito do país e da tecnologia. E nada melhor que provar esse diferencial ou potencial que o país tem, que foi nas viagens para lá. Que aí as pessoas que estiveram lá quebrou qualquer paradigma ou conceito que existia do país ou da tecnologia que existia lá. Porque a gente está minado de produtos de baixa qualidade que vieram do país. E são produtos que foram importados por importadores que buscavam como foco principal o preço e não a qualidade. E isso minou o país com produtos de baixa qualidade. Então o problema não está no país, o problema está nos importadores. Quando você vai e busca um produto que seja um tênis, um relógio, um celular focado no preço, você sim terá um produto de baixa qualidade, porque o país está pronto para fabricar aquilo que você quer comprar pelo preço que você quer pagar. Eu quero pagar $100 num celular, você vai comprar o teu celular por $100. Se você quer pagar $1.000, você vai pagar. Só que são produtos diferentes. Então o país lá produz o que você quer pelo preço que você quer, só que vai perder na qualidade. Então, para mim, realmente foi um marco isso estando lá. A diferença da qualidade dos produtos está atrelada mais ao importador. Por que a gente vê os sucessos hoje dos bons celulares vindo de lá? O sucesso hoje dos carros que estão vindo de lá? Porque começou-se a importar produtos de uma qualidade diferenciada. E aí aí começou-se a perceber o potencial que o país tem. E é interessante, Eduardo, que produtos de baixa qualidade e grande volume, que é o que até então a gente conhecia do país, não vende no mercado interno. O mercado interno chinês é um mercado muito exigente quanto à qualidade. Então, esses produtos não são nem conhecidos internamente. São produtos criados exclusivamente para a exportação. O mercado de exportação compra e vai e eles produzem para o mercado de exportação. No mercado interno não vende. No shopping, nas lojas, lá você não encontra esses produtos lá, porque é diferenciado o mercado interno. E a Yaway Brasil é uma empresa voltada para o mercado externo, produzindo produtos de extrema qualidade
qualidade lá. Hoje o nosso concorrente de forma direta está principalmente nos fabricantes de máquinas europeias e máquinas japonesas. É o nosso segmento hoje de concorrência. Então eu tenho um equipamento, sim, produzido na China, mas com tecnologias do mundo inteiro, para competir de igual para igual em fabricantes europeus e fabricantes japoneses. Eu tenho que ter um produto diferencial. Então, eu entro num mercado que quer, sim, investir um pouco menos no seu equipamento, que quer, sim, ser competitivo no mercado, mas não quer deixar a qualidade de lado, não quer deixar de perder em qualidade. Eles dizem, ok, começa a avaliar, dizendo, beleza, está aí bem servido aqui, com qualidade, com investimento um pouco menor, mas ele vai me atender a produtividade, a qualidade, a confiança do equipamento, e aí que é o crescimento da Yaway. Então esse é um fator bem importante aí. Certo, muito importante as informações. E nos encaminhando quase para o final. E se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor faria algo diferente na sua trajetória? A trajetória profissional minha, eu usei ontem de referência, até quando eu estava falando com um amigo meu que está aí na cidade. Estamos com um treinamento de liderança na empresa hoje, um profissional de São Paulo lá, o Cecílio, que está com nós lá. E aí nós estávamos falando, eu estava falando com ele, a trajetória profissional, quando a gente olha para trás, ela impressiona porque são pequenas decisões tomadas no momento certo, que você, naquele momento você não entende ou tem dificuldade de se tu está realmente fazendo a opção certa, mas depois que você olha para trás, olha como foi importante aquilo. E eu coloco como referência que as maiores decisões e mais importantes decisões na minha vida profissional foram decisões tomadas diretamente por mim em momentos que eu estava bem. Em momentos que aquela história que diz que mar calmo não forma bons marinheiros, né? Eu sou um pouco inquieto na vida profissional, né? Então, quando o trabalho está estável, eu sou inquieto. Eu não me deixo... Dá um jeito de agitar o mar. E aí, em situações que eu estava realmente estável no meu trabalho, eu pedi demissão. Sem ter uma certeza real de onde ia, mas porque eu buscava algo melhor e sabia que eu tinha um potencial maior. Então são situações bem diferentes. E se eu faria alguma coisa diferente, eu acredito que sim. Eu sempre digo, já imaginou se a gente pudesse voltar nos seus 20 anos? Então eu olho com olhares diferentes hoje a adolescência, a juventude, porque... eles têm tudo nas mãos, né? Eu disse, voltar hoje nos 16 anos, eu tenho uma filha de 16, né? Eu disse, olhar e dizer, você tem todo o futuro pelas mãos. Independente da família que você veio, do estudo que você tem, você tá nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Não se deixe enraizar por uma história que você tenha, às vezes, de problemas familiares. Trabalhe no seu futuro. E hoje você tem um potencial. Então você pode sim fazer uma grande diferença para isso. Isso é bem importante. Certo. E que mensagem o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Aqueles que estão iniciando ou pensando em empreender. Qual é a mensagem que o senhor deixaria para eles? A vida de empreendedor, embora seja um grande desafio, ela é fantástica porque você trabalha por você. Você trabalha por você, mas buscando os seus clientes. Então, eu volto a falar. A mensagem que eu deixo é entender o que você está trabalhando, comprar o seu produto e se colocar na posição do seu cliente final. Porque não tem trabalho, empresa ou empreendedorismo que você não tenha necessidade de trabalhar com pessoas. Em algum momento você vai trabalhar com pessoas. Então se coloque na posição do seu cliente ou da pessoa que você vai entrar em contato. O que faria essa pessoa comprar o seu produto? Qual seria o seu diferencial em cima do concorrente? Como ela vai tomar a decisão de compra do seu equipamento? E aí você dar ênfase na característica do seu produto. E entendendo o que o cliente precisa, ou entendendo essa visão, a visão do cliente, você caracteriza a sua empresa. Eu uso isso como referência porque a Yaway hoje foi formada e ela se referencia no Brasil como sendo hoje a empresa número 1 em assistência técnica e pós-venda. Porque ela foi formada com isso. Foi formada com esse viés. Com a característica tanto minha quanto do Marcelo, esse viés de pós-venda, hoje consolida uma empresa hoje de referência no pós-venda e na assistência técnica. Porque não basta comprar um equipamento, você tem que ter aonde você vai reparar. O equipamento estará na sua empresa, gerando lucro ou gerando trabalho, porém ele vai parar, ele vai estragar. E que
que tipo de apoio, de amparo você terá nesse momento. Isso é o diferencial. Equipamentos, assim como carros, você tem N's aí por aí no mercado vendendo hoje. O diferencial está no que está extra, além do equipamento, no pós-venda, nas peças, na assistência, no apoio ao cliente. Então, isso eu falo do nosso segmento, do segmento de máquinas, mas em outros ramos do empreendedorismo é a mesma característica, entender o cliente e se ajustar ao cliente. Não quer dizer que o cliente, aquela história que sempre o cliente tem razão, não é bem assim, não é que sempre o cliente tem razão, mas entender ele e ajustar o seu segmento na visão do que o cliente espera ou que o cliente precisa, isso já nos dá um norte para o crescimento da empresa. Isso é bem importante. Certo. E como os nossos ouvintes podem ou encontrar sua empresa? Redes sociais, no endereço, é na 25 de julho? O senhor fica? Isso, a Yaway Brasil está na rua 25 de julho, número 600, em Panambi. E estamos também na cidade de Jarinu, em São Paulo, tá? Hoje temos máquinas à pronta entrega, temos máquinas especiais para venda. E nós estamos através do site yaway.com.br. O cliente tem acesso à nossa empresa e lá a gente tem... lá a gente pode repassar para os representantes, que a gente tem representantes em vários estados do país. Eu uso como referência que não são representantes, são sim consultores que tem que, nessa ideia de posicionamento, tem que entender o cliente e oferecer o equipamento certo para o cliente. Então é uma referência aos nossos consultores de vendas que a gente tem aí. Desafio a entrar nas nossas redes sociais também, no Instagram da Yaway e Yaway Brasil, no Instagram, Facebook, no LinkedIn. A gente está presente em todas as plataformas de rede social hoje, mas principalmente no nosso site. Lá você pode visualizar os vídeos dos nossos produtos, dos nossos equipamentos e entender um pouquinho do que a Yaway tem a oferecer para o mercado. O senhor vai estar na Expo Direto? Na Expo Direto, a princípio, não. Só visitando. Mas temos inúmeros clientes hoje estarão lá. Já estão com lá. Máquinas com máquinas instaladas e para mim é um orgulho também saber que equipamentos nossos estão influenciando com o mercado. É interessante você viajar, você vê um silo, você vê um caminhão, você vê um ônibus e entender, foi fabricado no equipamento da Yaway, numa empresa que é a Yaway, e hoje várias empresas diferentes de vários segmentos com equipamentos nossos produzindo. Legal. Estamos nos encaminhando para o final, então. Agradecer imensamente o seu tempo, que a gente comentou, o tempo ele é precioso. Tivemos aqui então a presença do senhor Marlon Tineman, proprietário da Yaway Brasil Comércio de Máquinas, que fica aqui em Panambi. Para nós, enquanto ACI e também Estéreo Vale, é uma honra, uma satisfação em poder ter a sua presença aqui conosco na 8ª edição da Hora Empresarial. Com certeza foram palavras e depoimentos que ficarão gravados e as pessoas poderão assistir e buscar este recurso como fonte de inspiração para o seu futuro. Muito obrigado. Posso deixar últimas palavras ainda? Com certeza. Palavras de agradecimento, tá? Agradecimento à família, a Deus em primeiro lugar, à família, ao meu sócio Marcelo, aos nossos funcionários que somam e que agregam bastante para a empresa, todos que de alguma forma, direto ou indiretamente, estão somando a Yaway, e aos nossos clientes, bem importante, aos nossos clientes, os clientes da Yaway Brasil, que em algum momento confiaram e eu tenho a certeza que os nossos equipamentos estão auxiliando no processo produtivo aí também. E você venha conhecer Yaway Brasil. Tenho certeza que nós temos algo para oferecer para vocês. Tá certo. Muito obrigado, então, senhor Marlon. Encerramos por aqui a 8ª edição da Hora Empresarial. Tenham todos uma ótima terça-feira. Atenção você microempreendedor, produtor rural, CNPJ e frotista. A Auto Panambi preparou condições imperdíveis para você. Agora com os mesmos descontos da Expo Direto. Polo Robuste com até 12,5% de desconto. Taos Highline com até 16% de desconto. Sabero Robuste CS com até 19% de desconto. Amarok Comfortline com até 21% de desconto. E muito mais. Não perca essa oportunidade exclusiva de garantir seu veículo 0 km com condições especiais. Venha para Auto Panambi e aproveite. Auto Panambi, sua nova Volkswagen está aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Psicóloga e hipnóloga Jéssica Kirsch, CRP 0728772. Atendimento a adolescentes e adultos. Trabalha com traumas, bloqueios e emoções mais profundas através da hipnose clínica com regressão de idade, da idade atual até o útero materno. Também trabalha com emagrecimento, com a bariátrica emocional e o balão intragástrico hipnótico. Atendimento presencial e online. Telefone para contato 55 99179 1956. Psicólogo Cristiano Rodrigo Daltroso, CRP 07/3474. Atendimento a adolescentes, adultos e idosos. Avaliação psicológica para cirurgias irreversíveis. Orientação profissional e vocacional.